Oi, tudo bem? Meu nome é Anitta Porciúncula. Eu tô mais uma vez aqui no AD Conexis para ter uma conversa com esses 3 empreendedores. Hoje a pauta é comunicação dentro da obra, né? Então eu trouxe 3 pessoas que entram na obra em fases diferentes. Eu, como arquiteta, tenho que ter uma comunicação boa em todas as fases e com todas as pessoas envolvidas dentro do meu projeto e da execução dele. Então, para mim, essa comunicação é muito importante. Vou começar, perguntando um pouco melhor sobre cada um, pedindo para que se apresente pessoalmente antes e depois apresente a empresa, e os serviços que faz. Começar com o Lucas, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, prazer estar com vocês aqui de novo. Henrique, primeira vez, a Tati, segunda. Meu nome é Lucas de Oliveira, tenho 32 anos, sou proprietário da Aliança Esquadrias, é uma indústria de esquadrias de PVC e alumínio. E muito importante, a gente abordar esse tema aí sobre a comunicação e as etapas da obra, porque assim como a Tati que trabalha com a parte de acabamento, o momento que eu entro na obra é fundamental que a gente tenha uma comunicação clara para que tudo funcione. Mas vou deixar tu falar, antes que eu já comece a desenrolar. Eu sou Tatiane Francescato, tenho 36 anos, estou à frente hoje da Revitaliza, trabalho com uma loja de projeto de interiores e execução de móveis e decoração. É fundamental a conversa, sempre, porque por mais que eu entre no final da obra, eu tenho que estar lá com a execução perfeita de quem entrou primeiro, no caso da construção, que o Henrique vai se apresentar logo mais, o Lucas, e acho que é isso. Deixa o Henrique falar. Pessoal, um prazer estar com vocês aqui, obrigado pelo convite. Conhecendo um pouco mais o trabalho do Lucas também, que é o único que eu ainda não conheço, e brevemente a gente vai estar trabalhando junto, Então eu sou o Henrique Guimarães, tenho 32 anos, sou sócio proprietário da construtora Guimarães. Hoje o nosso foco é em reformas comerciais e residenciais e a gente atua na parte de construção civil. Brevemente estamos incorporando e lançando o nosso primeiro empreendimento. E essa parte que a Anitta traz da comunicação entre os profissionais é importante, porque a obra começa no projeto, mas ela só se finaliza na entrega da chave. Então são vários parceiros que passam pela obra. Como eu costumo dizer, não existe uma entrega de excelência se a gente não tiver bons parceiros. E a parceria ela começa numa comunicação clara entre todos, porque quando a gente tenta tirar a responsabilidade do outro, a gente acaba danificando pro cliente, a gente machuca o cliente. Então é importante a comunicação, e a parceria ela é realmente uma parceria, tem que ser muito alinhada. Eu vou contar um pouco melhor de como eu entendi que a comunicação era importante, Antes de ter o meu escritório próprio, eu trabalhei em outros escritórios de interiores e depois em uma construtora. Quando eu entrei para dentro da construtora, que me colocaram a entregar projeto dentro de uma obra com mais de 40 pessoas, e eu era responsável por todos os projetos, foi aí que eu entendi que eu tinha que me comunicar bem com todo. Eu tinha que me comunicar bem com o engenheiro, eu tinha que me comunicar bem com o servente e eu tinha que me comunicar bem com o peão que vai na diária, por exemplo. Então eu tinha que me comunicar bem com literalmente todo mundo para que o meu trabalho fosse bom, funcionasse e eu não tivesse que fazer o famoso as-built, Então quanto mais comunicação, menos as-built. E foi aí que eu entendi que era meu dever como profissional, passar o que eu estava fazendo para todo mundo e explicar, o que eu estava fazendo e o que eu precisava. Acho que o famoso combinado não sai caro. Então, aí quando montei o escritório, eu percebi a importância disso, A importância de conseguir, desde o primeiro fornecedor até o último da obra, manter uma comunicação clara e objetiva do que eu preciso. E entendi a importância disso. E isso, pelo que a gente executou de projeto, eu acho que facilitou muito, Quando que vocês perceberam a importância de uma boa comunicação entre todo mundo, assim, que virou a chave de vocês? Foi na primeira obra que eu vendi. A esquadria, por ser um item que ele já entra, quase que na parte final da obra, e por ser um material, um acabamento que ele é muito delicado, se a gente não tiver, desde o primeiro momento que tu começou a executar o projeto, se tu não tiver muito claro o que tu vai fazer, com toda certeza vai gerar problema lá na frente.
porque eu preciso dar uma orientação técnica lá pro pedreiro de como tem que deixar o rebaixo para colocar uma janela, tenho que explicar para ele como é que tem que ser a preparação do vão, enfim, e N outras situações. E a partir do momento que falha essa comunicação no meio do caminho, isso me gera uma série de problemas, porque quando eu vou instalar uma obra, por exemplo, a casa está praticamente pronta, tá aguardando a chegada de móveis, talvez o piso, alguma coisa nesse sentido. Então, se a gente falhar na comunicação lá no início, isso me gera uma série de problemas. Vai fazer o S-Build, como tu disse, quebrar o que já está pronto e ter que fazer, ou às vezes tu perde um vidro, perde uma janela por ter que refazer. Então, para nós, a comunicação é fundamental, senão não anda. E quando virou a tua chave, Tati? No meu caso, eu já chego no estágio da obra que o cliente já está estressado, porque ele já passou por N situações na obra dele, com vários profissionais, então ele já chega esperando ficar pronto, e aí qualquer coisinha que meu dê errado, aí vai sobrar para mim. Então a comunicação é muito importante, principalmente com a construtora, com o pessoal que está construindo, porque quando o cliente executa o projeto antes da obra, essa comunicação tem que ter para ver o combinado, vamos dizer assim, de todos os pontos, de todos os tamanhos, de todas as situações, para lá quando chegar no final não ter nenhum imprevisto, e quando tiver esse imprevisto não gerar esse nervosismo do cliente, que é o que a gente não quer. Aí a importância não só da comunicação, de bons parceiros, né? Quando a gente tem bons parceiros, quando a gente tem uma equipe que a gente trabalha na parceria junto, a gente consegue sempre conversar com o pessoal da equipe antes do problema chegar até o cliente. Então isso eu acho que quando a gente é escolhido para executar um móvel ou executar um projeto de interior ou a decoração da casa, o cliente sempre pensa em quem ele vai ter menos dor de cabeça, né? Exatamente. Então a gente tem que evitar a dor de cabeça para o cliente. E tu muita dor de cabeça antes? Na verdade, a virada de chave que a gente teve, Anitta, nessa parte de comunicação foi quando a gente colocou o cliente no centro da nossa empresa. O cliente passou a ser o olhar da empresa e não a entrega do projeto. Então a gente cuida muito para o cliente não ter a dor de cabeça que a Tati falou, e isso vai de encontro na comunicação com os parceiros, porque quando eu me isento de uma responsabilidade, por mais que não seja culpa minha, eu acabo prejudicando o cliente, e aí o meu olhar não está no cliente, o meu centro não é o cliente, o meu centro é só fazer a minha parte e o outro que errou que ajuste o ponto dele, mas esse não é o correto. O correto é nós identificar o erro como parceiros, junto buscar uma solução, por mais que não seja responsabilidade minha. Mas o cliente também é meu. O cliente é teu, o cliente é do Lucas e o cliente é da Tati. Ele é nosso cliente. Quando a gente coloca ele no centro, a gente soluciona o problema do cliente, não o problema entre nós. Em uma obra, eu acho que é praticamente impossível a gente não ter problema, né? É impossível, Lucas. Porque é muito... O que eu sempre vendo dos clientes nunca vou prometer que não vai ter problema, mas se tu tiver, a solução vai existir. Amenizar, né? É amenizar. Eu acho que o papel dos profissionais envolvidos dentro da obra. Eu tô desde ontem com um arquiteto conversando que a gente foi instalar uma esquadria e o vão da casa tá 4,5 centímetros fora de esquadro. Não tem como. E aí tu faz o quê? É outro ponto. E aí tu não pode chegar pro cliente e dizer, o problema foi o arquiteto, foi o construtor que errou. Tu vai ter que abraçar junto e encontrar uma solução. Outro ponto que eu gostaria de abordar sobre comunicação, não é só a comunicação falada, né? O que a gente passa, né, de execução. Eu, como arquiteta, assino muito projeto que eu não sou contratada para execução e outros profissionais fazem, né, esse trabalho por mim. Então, a comunicação, ela tem que ser bem clara também quando a gente fala de projeto, quando a gente fala de serviço e quando a gente fala de mídia, né? Eu acho que todo mundo aqui tá um pezinho envolvido nisso. Qual é a importância que vocês veem sobre essa clareza no que quer se passar, no que está além, né, da execução, seja por detalhamento de projetos, seja por algum tipo de mídia ou por algum tipo de informação, né? Como é que vocês enxergam isso hoje, né, dentro da empresa de vocês? Como é que chega isso? Vocês conseguem peneirar entre bons profissionais e profissionais ruins, talvez, quando o profissional não tem uma comunicação clara? No meu negócio, infelizmente, eu só consigo ter a noção se o profissional é bom ou não quando ele já está dentro da minha operação. Então, é inevitável. Se eu tenho um instalador que vai colocar uma janela e ele não faz a aplicação do PU correto, eu só vou descobrir isso quando chover e infiltrar dentro da casa do cliente. Então, assim, já me gera uma dor de cabeça.
Então, o que a gente sempre procura manter é não ter uma rotatividade alta na empresa. Quando a gente encontra bons profissionais, a gente procura manter, né? Então, é a única forma que a gente tem de ter essa segurança, porque, na verdade, eu não vendo janela, né? Eu vendo serviço. Eu tenho que fazer uma medição, eu tenho que fazer uma orientação técnica, eu tenho que fazer a produção da janela e depois a instalação. Então, para mim, não é só pega a janela, entrega para o cliente e acabou, né? Aí começa o problema. Depois que eu produzir ela, que eu entregar, tem instalação, tem garantia. Então, a única forma de garantir a comunicação clara e que vai ser um serviço bem feito, infelizmente, é errando. Entre erros e acertos, a gente vai indo. E acredito que na construção também, né, Henrique? É mais ou menos por aí, né? Só vai saber se o cara é bom quando ele começar, né? A gente acaba cuidando muito dessa parte do turnover na empresa, né? Porque roda muitos profissionais. O que a gente cuida, Lucas, para não rodar dentro da nossa empresa é a nossa liderança. Porque são profissionais que a gente já treinou, que a gente já fez cursos, eles já estão seguindo a cultura e o propósito da empresa, então esses profissionais é que puxam os próximos. A nossa linha de frente acaba rodando muito, o profissional que está lá no canteiro executando, mas o nosso corpo técnico e os nossos coordenadores, eles não rodam, porque esses são os profissionais que seguem os princípios da empresa. E aí a gente acaba conseguindo tocar todos os projetos e ajustar todos os problemas, porque a nossa liderança, ela está firme, que é o mais difícil de construir hoje. Mas aquele turnover da obra, do dia a dia, é natural. A gente não vai conseguir, acho que, eliminar isso nunca, né? E vocês devem passar pelo mesmo problema também. E tu, Tati, algum erro de comunicação, de detalhamento de projeto? Bastante. O que acontece no meu caso é que, assim, como é que eu fui amenizando isso? Logo na abertura da Revitaliza, a gente tinha muitos profissionais terceirizados. Então, a gente tinha muito erro, porque daí o profissional, por exemplo, na montagem, que executa um móvel, né? Ele só tá ali montando, fazendo dele e já saindo fora. Gerando isso, todo problema pode ter, mas vai ter sempre uma solução, né? Porque meu cliente não vai ser um cliente único, vai ser um cliente fiel para sempre. E é assim que eu procuro lidar com todos eles, para não executar apenas uma vez, executar sempre. Tenho um cliente de mais de 15 anos que sempre executa comigo, deixa a chave da casa comigo. Então, esse é o meu objetivo. Então, com esse objetivo eu tenho que ir amenizando os problemas que vêm acontecendo. Como eu consegui amenizar o problema da montagem, por exemplo, que era o meu maior problema, contratando uma equipe própria. Hoje a gente tem a nossa própria equipe e aí a gente dá treinamento, a gente vai corrigindo os erros que vai tendo, isso vai dando um fator gigante para todo o restante da loja, né? Porque daí vem o custo do transporte também, que a gente evita. Hoje a gente tem transporte próprio para também evitar os causos que aconteciam durante o transporte. Então eu vou só descobrindo quando vai acontecendo e achando soluções para isso e vendo qual é a melhor maneira. Montagem própria, serviço próprio, quando a gente vai trazendo para os nossos, tem o Henrique diz, não mexendo na equipe de liderança, a gente vai diminuindo os problemas, com certeza. Eu acho que como arquiteta, né, eu tento transmitir, eu acho que para todos que estão aqui, dentro do projeto, quando eu não consigo chegar no nível de detalhamento, que às vezes a obra anda muito rápido, eu acho que o Henrique entende isso, anda muito rápido, eu não consigo, eu tento me colocar à disposição do profissional que está executando, me liga, vou aí, isso se eu estou executando. Então, para mim é um problema quando eu não estou executando uma obra. Então, o meu maior problema é esse, às vezes o erro nem é meu, né? Mas eu acabo tendo que assumir porque eu assinei aquele projeto. Então, mesmo quando eu não executo um projeto, eu me preocupo em como ele está e por quem ele está sendo executado. E isso é bem difícil, né? Aí conseguir... vem as parcerias boas, né? É isso que eu queria... A gente tem que ter parcerias boas pra... Queria chegar nesse denominador comum, né? Porque mesmo quando a gente não é pago para fazer execução, porque execução é um serviço à parte, a gente tendo uma comunicação boa com os profissionais que a gente já está acostumado a trabalhar, não se torna um fardo, né? Se eu já tenho convivência com vocês e um cliente meu me contratou para fazer um projeto e não me pagou a execução e está executando com o Henrique... Eu sei que eu vou chegar e vou perguntar: e aí, Henrique, como é que tá a obra de fulano? Tá tudo certo? E eu vou ter a tranquilidade. Ou eu indiquei um serviço do Lucas ou da Tati para uma pessoa que não contratou um projeto meu. Vou dizer: olha, compra esquadria com o Lucas, faz os móveis com a Tati. São bons profissionais e sei que a tua obra vai estar bem. Então, acho que isso também é importante, né? Não é só também quando a gente está atuando.
Eu queria fazer algumas perguntas mais diretas para vocês sobre falhas de comunicação, tá? Todos têm aqui empresa. Eu acho que a gente tem 2 tipos de falha no caso. A gente tem falha de equipe interna e falha de execução externa. Então, quais foram os piores casos, assim, que tu passou de falha de comunicação, tanto na interna quanto na externa? Quer casos reais, assim? Claro. Propriamente, tem vários para te passar. Não precisa citar nomes, mas pode ir. Não, assim, falha, na verdade, é uma coisa que todo mundo que tem negócio aqui sabe que a gente depende de outras pessoas, né? Então, não vou te dizer que acontece todo dia, mas acontece várias vezes durante um mês. Eu acho que a pior que eu já passei, assim, todo esse tempo que eu tenho empresa, foi um técnico que eu tinha, que ele era orientado a fazer medição. E a gente foi fazer uma casa gigante em Bagé, era no interior de Bagé, assim, uma fazenda. Ele fez as medidas, levou para a fábrica, só que ele inverteu a largura pela altura. E a gente produziu, era esquadria preta com vidro duplo. E a gente descobriu isso quando as esquadrias chegaram na obra, que estava tudo invertido, todas as medidas estavam erradas. E aí, como é que tu consegue lidar com o cliente? Não só pela questão do custo, né? Foi um prejuízo considerável, 70 mil reais de prejuízo, mas a insatisfação do cliente, porque eu tenho mais um prazo para comprar o vidro, daí vidro duplo são 20 dias que leva para chegar para mim. É o prazo para produzir, corta perfil, enfim, traz tudo de volta de Bagé para Porto Alegre. Então, foi caótico, assim, a situação. Mas vai fazer o quê, né? Eu tenho certeza que ninguém erra com a intenção, né, de cometer o erro. Aí, o que aconteceu com esse colaborador? Aconteceu, ele ficou mais um tempo na empresa, mas ele acabou sendo desligado, não teve que ser feito. Tá, mas ele percebeu o erro e tentou melhorar, ou ele seguiu a vida dele como se nada tivesse acontecido? A gente conversou, claro, né? A gente, né, vai pra uma sala, conversa e tenta solucionar, mas tem casos que não. Que ele não tava muito disposto. Então já era um profissional que vinha há algum tempo, assim, com... A gente sente, né? Eu acho que é perceptível quando tu não tem um colaborador que tá plenamente satisfeito no teu negócio. Enfim, tenho certeza que não foi de ato pensado, né? Foi um erro, enfim, acontece. Mas foi um descuido, né? Desleixo. Um descuido. E não adianta, faz parte do negócio. A gente que se coloca à disposição e se predispõe a ter empresa, tem que saber lidar com o erro, né? Não tem que fazer, vai acontecer. Vai. Não adianta. Vidro que a gente... Na rua acontece muito também, vai carregar vidro, bate um cantinho do vidro temperado, estoura vidro. E externo, tu já teve alguma falha assim bem considerável? De outra empresa, de outro profissional? Não, porque eu acabo não tendo, né, esse envolvimento com terceiros dentro da obra, né? Então, não, assim, externo não. O problema é com o arquiteto, aí acontece de vez em quando, mas nada demais. Eu não tenho uma experiência desse nível do Lucas, não tive ainda, que bom, não espero não ter. Olha, talvez. Não, eu já tive falhas de comunicação dentro da empresa, com os diretores, assim mesmo, com uma outra loja que eu trabalhava, que, tipo, um tentava esconder do outro os erros, sabe? E aí, sim, no final sempre estoura um erro maior. É aquilo que o Henrique tentou no começo falou, né? De fazer só o de cada um e aí acaba gerando no outro. Exatamente. E dentro da execução externa, na verdade, o cliente nos atrapalha mais. Não é nem a equipe que está trabalhando, sim um cliente. Porque quando chega na parte do projeto, tu sempre acaba lidando depois no final com o cliente. E às vezes o cliente, ele está ciente das coisas, mas ele joga verde, assim, sabe? Tipo, a gente já passou por isso, né, Henrique? Ele te dá uma informação, assim, tipo assim, eu falei com uma construtora tal coisa. E aí, tipo, porque a consultora falei tal coisa, aí tem a falha de comunicação, sabe? Já tá tão cheio de coisa que tu só confirma vai ou tu acha que realmente falou e aí tu fala assim, não, tá, isso já tá resolvido, tal coisa. E aí no final não tá resolvido, sabe? Aí o que a gente consegue ver com isso, né? Que o cliente, ele não tá ciente às vezes das coisas, porque ele tá com N problemas, ele confiou tanto na minha parte quanto na parte dos outros profissionais. Então, tu tem que falar direto com os outros profissionais. Porque a comunicação direta, ela é muito mais rápida e muito mais assertiva do que ficar no
telefone sem fio, sabe? Vai direto no profissional que fez. O Henrique já me ligou e disse assim, Tati, me dá o teu telefone do teu montador. Já passei o telefone do montador, sabe? Então a gente vai encurtando o caminho pra fala ser mais direta e não ter muita distorção da fala, né? Exatamente. Eu acho que muitas falhas de comunicação acontecem, às vezes porque tem muita gente envolvida e as lideranças não estão sabendo de mudanças, de ajustes ou de algumas outras coisas. Então, quando estoura, que a liderança fica sabendo, ou quando o cliente fica sabendo do problema, chega na liderança. Então, eu tento lidar de uma maneira diferente. Eu tento fazer com que o problema só chegue no cliente quando nós não tivermos uma solução. É o que eu prezo dentro da empresa. Se eu tenho uma parceria com vocês três aqui... às vezes não é problema, né, Henrique? Às vezes não tem problema nenhum. Às vezes é a fala que ela vai mal falada e gera um caos e não tem problema nenhum. Às vezes, tipo, que nem a gente teve uma situação de um ponto de água que era 10 centímetros pro lado, sabe? Só que o montador avisou que tinha que mexer 10 centímetros pro lado. Chegou no ouvido do Henrique, tinha que quebrar o piso 10 centímetros, sabe? E aí começa a fazer uma bola de neve daquilo. Aí quando cai a informação correta, não, é um joelho e 10 centímetros de cano, tá resolvido. Mas vocês são uma empresa familiar, né? Exato. Nesse âmbito, a comunicação deve ser um pouco delicada. Na verdade, a gente hoje tem o nosso pai, que é nosso sócio, né? E o meu irmão, que é meu sócio. E a gente tem um combinado entre nós, que a partir do momento que o negócio atrapalhar a nossa vida pessoal, a nossa irmandade, a gente se separa e vai cada um pro seu lado. Porque o negócio, ele não é o principal, a nossa família é o principal. Então a gente já deixou isso muito claro entre nós. Desde o início. A gente briga todos os dias, toda hora, todos os minutos do dia quase, mas com o objetivo de entregar um produto bom pro nosso cliente, entendeu? E aí a gente vira as costas, vai jantar junto e seguiu a parte familiar. Dormiu, acabou o horário comercial. Dormiu, acabou a briga, exatamente. Mas essa parte da comunicação e da parceria bem clara é muito importante, porque senão fica um querendo empurrar pro outro. E aí quem sofre é o cliente. E já teve algum problema, assim... Se eu for contar, eu vou passar a tarde inteira falando de problemas, né? 70 mil, que nem o Lucas aqui. Não, eu não tive... Mas deve acontecer. Os problemas, eles existem. Eu não cheguei nesse ponto do Lucas de 70 mil de prejuízo, tá? A gente acaba tendo alguns prejuízos e o que a gente também tem claro dentro da empresa pra nós é que quando o erro é nosso, a gente paga. Tem que assumir, né? Exatamente. Eu não repasso o custo pro cliente se o erro for nosso, entendeu? Eu acho que é Mas tu sabe, desculpa te interromper. Não, pode falar depois. Tu sabe que eu prefiro ter um prejuízo de 70 mil por ano do que ter vários pequenos durante Porque soma, né? Exatamente. E o estresse porque é um também. vidro que eu quebro aqui, o cara que carregou a esquadrilha esqueceu de uma maçaneta e eu tenho que levar lá depois, é uma infiltração que aconteceu na casa do cliente, eu tenho que mandar minha equipe para resolver. É uma dor de cabeça. No final do ano, tu vai somar, isso é um monte de dinheiro. E não só dinheiro, né? Que O vai pelo estresse ralo. que gera, porque tu deixa de fazer alguma atividade importante, deixa de trabalhar em algo pra fluir e ficar resolvendo o problema. O problema sempre vai existir, né? Claro, a gente agradece quando não tem, quando a obra, no início ao fim, ela é perfeita, mas quando tem, o importante é que tem que ter solução, tem que ser solução rápida, né? E assim a dor de cabeça do cliente no final, né? Eu já passei por um problema de comunicação, assim, que me gerou burnout, gente. Foi um problema de comunicação. Então, porque eu não tinha uma boa comunicação com o líder e dentro desse trabalho, assim, junto com essa pessoa, eu tive um estresse agregado, assim, ao longo dos meses, que por causa de uma falha de comunicação, né, ou também não fazia muita questão da comunicação, me gerou burnout e eu achei que eu ia desistir da arquitetura, achei que eu ia... Então, por isso que eu considero a comunicação muito importante, porque quando me faltou, foi algo que foi muito grave e eu tento trazer isso para minha empresa até hoje. Me comunico muito bem com meus colaboradores, né? Eu tento não incomodar eles o máximo, mas eu acho que a relação que eu tenho dentro do escritório é muito leve, né? Eu sempre tento falar para todo mundo que eles não têm que ter o escritório como uma obrigação, eles têm que levar o escritório como uma responsabilidade. A obrigação deles é faculdade, né? É o principal objetivo. Hoje a gente trabalha com colaboradores, todos estagiários. Então o objetivo deles é a faculdade, né? A responsabilidade maior. Então eu tenho que ser uma responsabilidade, eles têm que cumprir, né? Tudo. Só que eu tenho que manter essa comunicação dentro da equipe clara, né? Para que também isso não se torne algo muito levado nas costas. Eu procuro dar tempo. Tipo, por exemplo, eu tive uma sociedade
que eu vi que a falha de comunicação sempre ia existir, dei um tempo para dentro de mim, que aquele período tinha que passar, e aí eu vi que não tinha soluções para resolver, então resolvi desfazer a sociedade. Então, tipo, quando não tem solução, solucionado está. Então vamos falar então da parte positiva da comunicação. Vou perguntar diretamente a todos qual foi a melhor experiência que vocês tiveram em comunicação, que foi assim, meu Deus, graças a Deus que eu falei isso, graças a Deus que eu fui claro neste ponto. Teve alguma experiência assim? Tenho. Acho que toda obra que sai do início ao fim da forma correta, é feito todo o trabalho e executado certo, ela... Pra mim, ela é um sucesso na comunicação. E, na verdade, não é que eu prefira quando tenha erro. Mas no momento que acontece o erro e tu resolve, a imagem que tu consegue passar pro teu cliente, ela é muito maior do que se tu tivesse iniciado certo, terminado tudo certinho. Se no meio do caminho acontece alguma coisa, eu não me estresso mais, assim. Eu já não tenho mais aquele pavor de, nossa, vai acontecer alguma coisa errada. Então... a gente encontra a solução, acho que não tem, né? Eu acho que é muito claro, tu tem que sentar, conversar e ser muito transparente. Se não tem, como tu disse, se não tem solução, solucionado está. Tá solucionado, exato. Eu tenho várias experiências boas, eu tenho clientes de mais de 15 anos que hoje largam a chave lá na loja e eu faço do início ao fim o cuidado com a montagem. Então... é exatamente o que o Lucas falou. E eu tenho clientes que lá no começo deram um problema na obra e que, por ajudar a solucionar, eu tinha uma cliente minha que eu fiz projeto só de interior para ela e que ela estava com um problema na obra gigante que os pessoal da construtora, e não era a Guimarães na época, acho que o Henrique não existia na cidade ainda, a construtora dele, e ela não conseguia fazer uma escada. E aí eu não sou formada em arquitetura, não tenho edificações, e eu dizia para ela que era possível, e eu solucionei uma escada dentro da casa dela, com um desenho na parede à mão, calculando no chão com um pedacinho de giz. E aí quando eu botei a escada, tipo assim, a cliente se tornou fiel a mim e faz tudo comigo, e executa e conversa comigo diretamente, e acabou ficando até uma amizade, porque só por falta de comunicação. A comunicação tem que ser bem clara, sabe? Vocês diriam que a comunicação leva confiança. Leva confiança. A fala correta e as coisas claras mantém as amizades e mantém uma obra e um projeto bem executado. A parte da comunicação assertiva, ela é muito importante. A gente trabalha muito na empresa, tá? Porque a gente tem o receptor, a gente tem o emissor e a gente tem o canal que a mensagem passa, né? E normalmente o canal, às vezes, que sai do arquiteto, que ele precisa transmitir uma informação para o pedreiro, ele vai de uma maneira muito técnica. Difícil. E aí o pedreiro não recebe a mensagem. Então hoje a gente cuida muito dessa parte de comunicação, e a gente tem alguns checklists dentro da empresa hoje. Toda vez que a gente repassa alguma coisa para a obra, a gente pergunta e pede para ele explicar. Então eu só não vou lá na obra correndo e explico: Anitta, eu preciso que tu faça um vão de 1 metro por 1,50 m de altura. Aí, tudo bem, entendesse? Sim, entendi. Então me explica como que vai ser. Essa é a metodologia que a gente usa, principalmente dentro da obra. A gente pede para explicar, porque às vezes às vezes o profissional ele só quer se despachar ali do líder dele, e ele diz: não entendi, tá tudo certo. E às vezes porque a gente está com um dia muito corrido, está resolvendo muitas coisas ao mesmo tempo, e além disso a gente hoje documenta tudo, né? Então toda alteração durante a obra ela é documentada, porque o cliente inicia com uma casa e termina com outra casa. E é muita informação acontecendo, né? A gente faz foto de tudo, a gente termina uma obra, a gente vai lá, fotografa toda a obra, arquiva. Registra, né? Deixa tudo no drive. É importante. Exatamente. Às vezes a gente... porque eu arremato uma obra e deixo ela pronta. Aí o camarada vai terminar a pintura dele, vai lá, arranca todos os arremates, ele não sabe colocar. Aí o cliente me liga: tu não terminou minha obra. E agora? E aí é custo, né? Tem que voltar, tem que fazer de novo. Não, e saber falar a língua de cada um, né? Por exemplo, assim, a gente tem uma mania de deixar tudo documentado, arquivado e fazer as medidas direto no computador. Só que o montador, ali na ponta, ele não sabe ler aquilo ali na montagem digital. E aí funciona muito comigo, e eu fui muito criticada em outros trabalhos que eu fiz, mas funciona muito. A minha planta de montagem, ela é à mão. Eu já vi. Eu faço a de computador, eu faço para guardar nos meus arquivos. E as que eu faço à mão, eu escaneio e guardo a cópia. Guardo a cópia das informações, porque daí eu falo a linguagem do montador.
Eu falo pra ele, aqui eu quero um chanfrinho. Informação nunca é demais. Informação nunca é demais. E às vezes, né, isso que o Henrique falou de explicar o profissional, eu dentro da construtora, óbvio que o arquiteto ele engloba uma série de conhecimentos, mas ele não domina todos. Às vezes eu ia explicar alguma coisa para alguém, né, especialista ali da montagem e da hidráulica, né, o colaborador responsável. Ele me ensinava. Claro, ele executava a tarefa ali todo dia. Então, eu aprendi muita coisa, porque eu tinha isso de chegar com um projeto e falar assim, fulano, o teu projeto novo chegou, o que mudou foi isso e aquilo. E às vezes ele chegava assim, por quê? Aí nossa, projeto da engenharia, como que eu vou explicar o porquê? Eu só sei que mudou. E aí ele me levava lá, me mostrava, e aí nos próximos eu já tinha uma noção melhor. Então essa troca, né, às vezes quando a gente vai conversar com um colaborador, pela experiência, por mais que a gente tenha uma graduação, ele tem uma experiência muito maior, e a gente consegue aprender. Então, se a gente sentar no escritório e falar que a gente é profissional e se colocar numa redoma e não deixar ninguém chegar perto, a gente vai ser um profissional péssimo, porque a gente não vai conviver com os outros e a gente vai viver entregando um serviço de baixa qualidade, porque a gente não está ali vivendo, a gente passa pela mão dos outros, né? Parece que a gente tem que ter a mentalidade de aprender alguma coisa todos os dias, né? Com certeza. Tem que estar aberto, né? Tem que estar aberto, Tem que estar aberto ao conhecimento, tem que estar aberto a escutar o outro, né? Às vezes o outro te entendeu e é o que tu quer e vocês estão falando a mesma coisa, só estão falando em linguagem diferente. Por isso é importante a equipe de liderança, que é o que a gente mais trabalha hoje na empresa, saber que existe o receptor, existe o emissor e existe o canal. São esses 3 pontos mais importantes para uma comunicação eficaz. Então, cuidando desses pontos, a gente consegue acertar a comunicação, porque às vezes é só um detalhe. Uma escrita de uma mensagem pelo WhatsApp, ela pode ter dupla interpretação. Falta de ponto, né? Que nem eu. Exatamente. Eu escrevo muito sem ponto no WhatsApp, então... E aí, quando vai pro pedreiro... Eu falei, vou gravar um áudio que é melhor. É mais fácil, também, né? É mais fácil. Então também tu escuta a voz da pessoa, né? Tu sabe que momento tá acontecendo. E quando tu conhece o profissional que tá trabalhando, até o tom da voz, tu já sabe o que tá acontecendo do outro lado, né? Não, o Lucas tocou agora num ponto que pra mim é um problemão. Meu WhatsApp, assim, é um caos. A gente tava conversando nesses dias, agora deve ter mais de 350 conversas que eu não abri até hoje porque eu não tive tempo. E o WhatsApp eu acho às vezes ruim porque tu tá te comunicando de uma forma calma, querendo esclarecer uma situação, só que quem tá lá do outro lado lendo, dependendo do sentimento que a pessoa tá na hora, ela entende completamente errado. E às vezes tu tá ocupado e o cliente tá querendo a tua resposta e tu tá ali e ele não entende que tu tá resolvendo outras coisas, né? Isso é muito ruim. Às vezes o WhatsApp ajuda muito, né? Ajuda bastante, mas é muito complicado. Pra mim é uma ferramenta muito complicada, assim, bem triste. A comunicação hoje lá dentro da loja tem que ser muito aberta, muito clara, até porque é uma equipe pequena e a loja é pequena, então a gente consegue todo mundo conversar junto, porque o meu WhatsApp de trabalho mesmo é aberto e as gurias respondem muito eles. Então, às vezes, quando me ligam, eu não sei nem o que é o assunto que tá acontecendo. Então, tipo, se eu não chego na loja, as gurias já não me passam tudo, eu vou ter muito problema. Então, a comunicação é muito importante. Dentro do trabalho é muito importante. Eu achei interessante, até vou elogiar a equipe do Henrique, que eu tava de férias, né, há pouco tempo. E claro que apareceram urgências durante as férias. E a equipe do Henrique foi extremamente educada. Que eles precisavam ter um ponto ali, que precisavam do meu ok ou não. E eles foram muito educados. E eu achei isso muito diferente. Eu achei isso muito legal. Aí entra no que a Tati falou, eu não tô nem sabendo. Hoje eu tenho 3 pessoas que cuidam do meu WhatsApp. Foi um dos únicos que me pediu assim, Anitta, desculpa te incomodar nas férias, mas é urgente, sabe? Um dos poucos. E assim, tá de parabéns a comunicação. É muito complicado e a gente conseguindo cuidar desse detalhe, a gente nunca vai estar perfeito, né? E é um detalhe, impossível, né? É um detalhe, tipo, Anitta, me desculpa te incomodar. Então, eu até já vai ter que responder, né? Pai, que eu vou pagar as férias para responder. Que esse daqui eu vou responder, peraí. Esse aqui merece. Esse aqui merece. É na questão do detalhe também. Pra mim é muito difícil também, que nem o Lucas falou, tem mais de 300 conversas. Às vezes não é por mal que eu não vejo.
Às vezes só vai passando, né? Às vezes eu prefiro que a pessoa me ligue. Eu tô com o hábito de puxar. Se eu acho assim, se a pessoa tá com muita urgência, ela vai me ligar. Não, eu tô criando um hábito, assim né? Eu tô criando o hábito de, pelo menos no final de semana, botar no computador o WhatsApp e botar aquela filtro ali dos não lidos, sabe? Porque se eu sei que eu não resolvi, eu deixei como não lida a conversa. Pra ver se eu não passei ninguém durante a semana. Tu deve receber também bastante gente, tipo... Pra gente, pra me vender coisa, não aparece, né? Pra comprar é pouco, mas pra me vender coisa... É que em vocês não chega. Eu recebo muita que hoje o pessoal tá muito refém ao WhatsApp, né? Então o WhatsApp, ele é uma ferramenta de trabalho. Se a gente não souber utilizar ela de maneira correta, a gente passa o dia inteiro no WhatsApp. Exatamente. Então a gente tem que ter uma gestão do tempo do WhatsApp. E aí entra no que a Tati falou, tu trabalhar nos filtros, tu separar os grupos das obras e bota numas mensagens arquivadas. Então tem uma série de maneiras que a gente consegue trabalhar de uma maneira eficaz o WhatsApp, senão a gente tá refém dele. Porque o cliente, ele manda mensagem, ele quer a resposta na hora. Na hora, exatamente. Uma mensagem automaticazinha ali, porque também se tu demora para responder o cliente já fica chateado contigo. Então... Mas essa questão da urgência com a ligação eu também adoto muito. Mas às vezes é falha nossa, né? Porque o que eu digo para meus clientes? Anitta, me manda mensagem no WhatsApp em qualquer momento, tá? Provavelmente eu não vou te responder na hora. Tá? Assim que eu tiver tempo, eu te respondo. Mas se for urgente, tu me liga. Isso aí é comunicação. É comunicação, clara. Porque aí já tá ciente pra ele, vou mandar mensagem pro Henrique. Às vezes eu recebo mensagem 4 horas da manhã de um cliente. Tô aqui na obra, agora tô pensando em tal 4 horas da manhã. Sim, mas é que é o horário dele, né? Você acorda cedo pra caminhar com os cachorros. Aí vai dentro se policiar e não responder ele 4 horas da manhã, responder ele de manhã cedo, né? Não, nem tem como, né? Sim. Mas aí ele tá ciente, porque eles vão mandando as coisas. Na hora, aí eu, não dá. Senão perde controle total. Daí perde até não fica saudável. Né? Exatamente. Pessoal, em relação, assim, um dos últimos tópicos antes da gente encerrar, que eu acho importante da gente abordar, tá? Que é a comunicação no meio digital. Como é que vocês enxergam isso? Porque, para mim, quando eu entrei, né, pro mundo da arquitetura, resolvi ter o meu negócio, foi uma maneira de eu conseguir destaque, visibilidade e conseguir transmitir para as pessoas o meu trabalho. Então, através do Instagram, eu tenho uma maneira de comunicação um pouco diferente. Eu gosto de levar o meu Instagram como que eu posso fazer pela pessoa e não pelo que eu já fiz pelos outros. Eu acho que o meu Instagram não deve ser uma vitrine de projeto, e sim algo que eu ensine, que a pessoa entre ali e consiga entender o que eu faço. E também, claro, tem que ter o reforço, né, do que eu já fiz, mas não só isso. Então, para mim, a questão da comunicação é muito importante, porque eu acho que é a maneira que eu me expresso para os outros, para que os outros consigam entender a minha capacidade dentro do meu trabalho. E eu acho que isso também deve ser importante para vocês. Como é que tu lida com isso? Eu vejo que o que a gente tem vivido atualmente, assim, na questão dessa era digital, é tudo muito, muito bom, né? Facilita muito as coisas, porém, se a empresa ela não tiver uma gestão bem feita da parte digital, isso acaba sendo ruim. Acho que todos nós aqui já tentamos comprar alguma coisa pela internet, né? Entrar em contato com a empresa. Então eu prezo muito pela resposta rápida, que quando um cliente entra em contato com nós lá, ele tem que ter uma resposta rápida. E ter algo bem... A gente comentou, acho que no último podcast sobre isso, né? E ter um perfil bem elaborado, explicando o que a empresa faz, onde que é o endereço da empresa, o telefone para contato, porque eu canso às vezes de querer comprar alguma coisa e digo, vou ver no Instagram. Pega o Instagram, olha, eu não sei se é em Porto Alegre, se é em Cachoeirinha, se é em Canoas, daí tu manda uma mensagem, 2 dias depois te respondem. Os folders pra feira aqui que eu mandei fazer, eu digo, preciso fazer uns folders com urgência. Entrei em contato com 3 gráficas, 2 até hoje não me responderam. Uma eu mandei e o cara me respondeu na hora, custa tanto. Eu digo, pode fazer, tá aqui o Pix, tá feito, pronto. Então assim, eu acho que se tu não tiver esse senso, esse cuidado de estar presente no digital, mas não só estar por estar. Eu acho que se tu te propõe a estar lá no digital, tu tem que fazer bem feito para que tu não te queime. Acho que tem que ter uma coerência, né? Se alguém me pedir indicação de gráfica, eu vou indicar essa com que eu comprei. E vou dizer, não faço com essas 2 aqui, porque até hoje não tive retorno. Então assim, tu tava lá no digital, tu tá presente, mas foi pior do que se tu não tivesse. Eu acho que tem que manter uma coerência. Sim. Do serviço que tu presta com o que tu comunica.
única. Não adianta tu colocar uma coisa linda, maravilhosa no online e o teu offline ter uma execução ruim, né? Desatenta, de baixa qualidade, que tu não vai conseguir te dedicar. Eu também vou muito por essa linha. Pra tudo, assim, não só pra construção. Eu tô num desafio muito grande, porque eu não gosto muito de rede social. Tati. Mas aí separa, separo o pessoal e do profissional. aí eu tenho uma dificuldade muito grande, porque eu sei o que eu quero com as redes sociais, e aí eu tenho dificuldade de conseguir pessoas que façam o que eu quero. Então eu tô ainda na busca da perfeição, não estou na perfeição, mas eu peço muito exatamente o que o Lucas falou, é a resposta imediata, e aí quando o cliente entra através dali, a gente já pega o telefone e já liga, porque o contato mais direto já para aproximar do cliente, porque pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook não vai funcionar de uma maneira correta como tem que ser ainda. Então a gente... Eu sempre tive uma dor de cabeça muito grande com a agência para cuidar das minhas redes. Muito grande assim. Esse ano. Nossa, eu já passei por várias, e aí até que a última, inclusive, é de Camaquã, a agência. Eles são focados só pro ramo da construção e fizeram reunião comigo. Eu achei o preço assim um absurdo. Eu disse, cara, não tem como pagar isso, né, por mês para uma agência cuidar do Google Ads, enfim. Enfim, a gente resolveu arriscar, assim, a gente fez um contrato assim meio que de risco e foi minha salvação, assim, depois que os caras entraram, mudou da água pro vinho. Eles são focados só no ramo de construção. E se paga, porque eles me trazem muito projeto, muita coisa entra, se não tivesse eles não entraria, e acaba se pagando. O meu caso não é nem o transacionamento ali, é exatamente o conteúdo que eu quero mostrar. E aí a gente tem um grupo, por exemplo, que ele tá um grupo VIP, que ele não tá indo adiante, porque todo o conteúdo dele tá programado, mas ainda por não ter confiança da equipe de manter aquela consequência no grupo, eu digo, então deixa ali, não começa, se é para me botar a cara a tapa de um troço que não vai à frente bacana, deixa quieto. Então ainda eu penejo com as redes sociais. E como é que vocês veem essa questão da comunicação? Porque eu conheci vocês através de um evento que eu não pude ir, né? Se tu tivesse ido, tinha conhecido melhor ainda, né? Tinha, mas não pude ir, infelizmente, mas terão outros, com certeza. Com certeza. Eu vejo que o digital é o futuro, né? Quem tá fora do digital vai ficar fora do futuro. Mas entra... Eu não tô fora. Não, mas entra no que vocês falam, porque é importante não entrar só por entrar. Exato. Não, tem que entrar com qualidade. Se vai entrar, entra de verdade, porque é uma vitrine do teu negócio. Com certeza. E se tu não cuidar daquilo ali, é como se tu estivesse passando uma imagem ruim do que tu faz. Exatamente. Porque hoje, quando a gente vai comprar um produto, aonde a gente olha? Vai pro Ads, que nem tu falou, né? Pesquisa no Google. Ah, legal, achei essa empresa aqui, me entrega o que eu preciso. Depois tu vai pro Instagram. O Instagram acaba sendo uma vitrine dos produtos daquela pessoa. E se ela não tiver um atendimento bom ou não tiver cuidado daquilo ali, tu já vai pro próximo. Tu já não segue entrando em contato. O cliente tem um poder muito grande, né? Hoje. Exatamente. Hoje a informação está na palma da mão, né? Sim, as redes sociais estão ali, estão sendo alimentadas, mas elas não podem ser... É exatamente isso que eu falo na loja. Elas não podem ser alimentadas só por ser alimentadas. Elas têm que estar alimentadas. Tem que ter um propósito, né? Uma proposta muito maior. Tipo, tem que ter um conteúdo muito maior ali. Não adianta, eu não vou querer ver... Eu não tô na internet pra mim... pesquisar uma coisa, isso eu vou pro Google, eu tô na internet pra me divertir, eu quero olhar uma coisa ali e ver, isso aqui me chamou atenção, mas tem que ter um conteúdo por trás, aí eu vou buscar a pesquisa maior, mais funda, né? E aí as pessoas têm muitas opções hoje em dia, né? A gente tem um leque, a gente entra na internet, a gente vai procurar esquadrias, vai aparecer o Lucas e mais 1000, loja de imóveis, a Tati mais 1000, consultora, Guimarães e mais 1000. Então, é um diferencial. Aí e a pessoa procura na internet mesmo. Área, a pessoa vai na internet e vê. É um cola assim, sabe? Tipo, tu pensa numa ideia, tu bota a ideia lá. Aí, na outra semana, tu abre as redes sociais, tá todo mundo com a mesma ideia. Gente, pelo amor de Deus. Faz parte. Isso aí eu já não apego mais. Aí é uma coisa que, tipo assim, tu não, daí tu tenta sair do quadrado, né? E tu pensa assim, como é que eu vou destacar pra ser diferente? Aí, daquela maneira igual aos outros, eu não quero mais. Isso vai ser uma corrida que tu vai correr sempre, nunca vai ter o final, não, né? Vai ter. E se você pegar, costumo dizer hoje, Anitta, que assim, o mercado tá tão ruim, a nossa área de profissionais tá tão ruim, se tu fizer o teu feijão com arroz bem feito, tu já tá acima da média. Porque tá todo mundo pensando em fazer algo a mais, mas não entrega o arroz com feijão pro cliente, o básico. Também a gente tem sempre que olhar o lado também, que tem o lado do cliente, né? Porque o cliente, ele sempre quer
ter o máximo de qualidade pelo menor preço possível. Exatamente. E aí Mas começa a comparação injusta. Entra no posicionamento da empresa, tá, Lucas? Porque às vezes é a gente que flexibiliza do cliente baixar preço, né? E Porque não o cliente preço, não é valor que a gente tem que mostrar, né? o cliente não enxerga o valor do teu trabalho, ele só enxerga o preço. Eu tava ontem com uma construtora da praia, conversando com o dono da construtora, a gente fez uma negociação toda bem complexa, e ele me disse na quinta-feira, não pode comprar os perfis, os vidros, porque tá fechado. Sexta-feira a gente vai fazer a transferência do depósito. Aí comprei tudo, emiti, pedi pro meu financeiro pagar. Quando foi ontem, ele me ligou de tarde, dizendo, vou ter que cancelar contigo porque eu encontrei uma empresa que fez 5 mil mais barato. Ai, que ódio. Mas aí se tu me baixar os 5, então eu continuo contigo. Eu digo, não, cara, não, obrigado. Beleza, faço com ele. Não quero. Aí eu disse, tu não vai querer comprar, então não, realmente 5 mil faz diferença, qualquer real na obra pra mim acaba fazendo diferença lá na frente e tal. Eu digo, não, beleza, não tem problema. Quando foi 6h30 da tarde, ele me ligou de novo. Que era pra mim manter o pedido, porque a empresa não ia conseguir entregar pra ele até dezembro. Eu disse, cara, agora já foi. Aí eu faço questão de não vender, porque eu não preciso ter um parceiro assim, né? Não faz sentido, né, Lucas? É dor de cabeça. Por 5 mil não vai te deixar mais pobre, muito menos me deixa mais rico. Eu tenho uma questão de preço, assim, sabe? Com todos os meus clientes. Tipo, eles já chegam lá na loja, já dão o preço, já dão a melhor negociação que eu posso fazer. Quer, não quer, eu não posso fazer nada. Mas já é a melhor negociação que eu posso fazer. Falou, vai muito do posicionamento. Porque tem muita empresa também que às vezes o cara precisa do pedido. Cara, eu preciso fazer isso daqui porque meu negócio tem que girar. E aí tu começa a entrar num desespero, tu entra num lucro. Reduz custo, né? Vai reduzindo margem, reduz tudo. E vai, só que a pessoa não se atenta que isso daí ela vai mais te prejudicar do que qualquer outra coisa. Mas aí é a imagem que a gente passa, né? Por isso que a comunicação é importante. No começo do escritório chegava muita gente e eu até estava conversando com a Tati sobre isso, né? Eu tô tentando dar uma mudada na minha maneira de posicionar, porque no início ainda dou muito amém pra muita coisa que eu tenho que nem o Lucas falou, faço questão de não. Eu ainda não tô conseguindo chegar nesse nível, né? Eu ainda me apego na pessoa ali e tento, né, não fechar, mas eu tenho medo de parecer ríspida, mas isso é só uma questão de comunicação mesmo, né? E isso é importante a gente começar. Eu, no caso, estou aprendendo né? A gente, que nem o Henrique, a gente todo dia aprende. E isso também é muito importante da gente não abraçar os problemas que não são nossos. Eu todo dia aprendo uma coisa, e o cliente, no geral, tá? O cliente que tu mais facilita pra ele, o que tu mais ajuda, e que tu sai do teu negócio ali e começa a fazer coisa por fora pra ajudar. Tipo assim, tem uma casa muito úmida, tu acaba comprando isopor, ajudando e fazendo coisas que nem é da tua... Depois nem que tu faz isso, o filho é teu. É o que lá na ponta vai te dar um problema. Esse cara que eu acabei de fazer sinal pra ele é um cliente que ele comprou comigo uma obra quando eu ainda era funcionário de uma empresa há 7 anos atrás. Aí esses dias ele me ligou porque a empresa acabou quebrando, enfim, ele precisa fazer uma manutenção na obra dele. Aí eu disse, não, beleza, eu te ajudo, eu faço pra ti a manutenção. Era trocar uma roldana. Agora a obra toda, quando precisa de manutenção, quem é que tem que fazer manutenção? E aí eu vou dizer não pro cara? Não, eu vou lá, eu faço com o maior prazer, não reclamo. Mas é aquela coisa, se tu abrir uma brechinha, tu assumiu o fio, agora é contigo. Hoje eu tô aprendendo isso, tipo assim, com a dificuldade do não, porque eu tinha muita dificuldade do não, a Anitta já disse, conversei isso com ela, muita dificuldade do não, eu acabo abraçando, tipo, eu quero montar, vou lá dar um exemplo, um quarto para uma cliente, tá? E a gente acaba executando, mas a cliente, ela não tem naquele momento como botar a iluminação do quarto. Aí é uma parte que não é minha, mas eu já vou lá e já faço a iluminação pra ela. A comunicação desde o início. Se tu tem uma comunicação fechada, dizendo que o teu serviço é só aquele, ela não vai pedir. Não é. Porque ela vai ficar sem jeito. Sim, mas não é, aí não é a questão do pedir. Aí é a questão de deixar tudo pronto, porque é o teu ambiente que tá ali que tu quer valorizar ele, entendeu? Por uma foto. Aí depois acontece de queimar a lâmpada. Quem é o responsável por ir lá trocar a lâmpada, né? Execução eu tive uma reclamação um dia naquele site no Reclame Aqui. Um dia um cliente me ligou, queria indicação de um cara para instalar um motor e tal. Eu disse, cara, não tem como só te instalar um motor, né, de persiana e tal, mas indiquei um cara, eu disse, fala com esse cara aqui que o cara vai instalar para ti.
2 dias depois tinha uma reclamação no nome da minha empresa, porque o cara que eu indiquei foi lá e queimou o motor dele. O cara, que culpa que eu tenho? Eu só te indiquei, cara. Aí vem a função do Henrique, do feijão com arroz bem feito. O a mais sempre vai dar um problema. Sempre que tu tenta ajudar o cliente lá na ponta em outra coisa que não é exatamente. tua, tu vai ter um problema. O que a gente tem que deixar claro pro cliente é que assim, ó, Anitta, eu vou fazer isso aqui pra te ajudar, tá bem, Anitta? Mas entenda que isso aqui que eu tô fazendo pra ti não é o que tu me contratou, tá? Eu tô fazendo pra ti a mais, vai ficar melhor o teu projeto, mas entenda que não é o que tu me contratou. Porque às vezes o cliente, ele contorna as coisas de uma maneira diferente. Porque quando a gente começa a incluir um item a mais ou um melhoramento na obra, ele acha que aquilo é uma obrigação. Não é, mas às vezes nós como profissional, a gente quer ver uma obra melhor também. O cliente que não pode passar massa corrida nos ambientes internos. Às vezes eu flexibilizo e digo para ele, Anitta, compra massa corrida, eu dou a mão de obra de graça para ti. Porque a minha entrega final vai ser melhor. A gente também quer uma entrega final. Só que o cliente às vezes não enxerga por esse lado. E muitas das vezes é falha nossa, porque a gente não deixa claro isso pro cliente. A gente só vai fazendo as coisas dando ok e indo, né? A gente só vai fazendo as coisas e não explica pro cliente. Só que o cliente é leigo, ele não sabe como que é o funcionamento da nossa empresa. Ele não sabe como que vai ser as etapas da obra. Isso aí eu abordo muito nas redes sociais. Eu tento mostrar muito a rotina, porque eu tenho bastante, né, rotatividade de projeto. Eu trabalho com um tipo de projeto que é muito rápido, que é projeto comercial. É bem mais rápido que residencial, então começa um, termina muito rápido, entra o outro. E é muita informação. Então, às vezes, o cliente acha que ele é exclusivo, que eu não tenho mais o que fazer e realmente não porque eu tô deixando o projeto dele de lado, mas é porque tem várias coisas para resolver ao mesmo tempo. Então eu tento mostrar isso no meu Instagram profissional para que as pessoas pelo menos respeitem, né, o tempo porque se eu tô fazendo um projeto pro Lucas, eu vou chegar na segunda-feira, que é o dia do projeto do Lucas, eu vou sentar, eu vou fazer o projeto do Lucas e vou resolvendo coisas de prioridade, mas eu vou ter aquele dia dedicado só pro projeto dele. E eu acho importante comunicar isso. Não sei se vocês veem sentido, né? Porque transmitir, que nem a Tati falou, não é só colocar, alimentar a rede social só por alimentar. Eu quero fazer uma observação aqui, que é uma coisa que a gente lida na empresa, é o seguinte, ó. O cliente não se importa de esperar. Só se ele souber por quê. Só que ele precisa saber que ele está esperando. Se ele não souber que ele está esperando, ele acha que a gente não está fazendo nada. Então, assim, Anitta, eu vou fazer a tua execução, mas eu só consigo iniciar daqui 30 dias. O teu orçamento eu só consigo te entregar daqui 7 dias. Pode ser? Tá bom, então ele entra para produção. Porque senão tu acha que eu não estou fazendo nada. Então a política lá na empresa é, o cliente não se importa de esperar, ele só precisa saber que ele está esperando. Muito bem. Ótimo. Gente, eu vou ter que encerrar nosso papo aqui. Vou concluir de uma maneira geral. Acho que a importância da comunicação, né? A gente começou falando de uma maneira mais geral, entre profissionais, e acabou chegando entre, né, as nossas próprias empresas, contando experiências. Acho que foi uma conversa muito legal. Eu, com certeza, aprendi muito com vocês aqui hoje. E agradeço mais uma vez a todos por aceitarem o meu convite, por estarem aqui gravando podcast, conversando comigo, participando do evento. Acho que é uma troca de experiência muito boa que a gente tem. Acho que todos vocês são muito competentes, admiro muito vocês profissionalmente, pessoalmente. Muito obrigada por estarem aqui. E se não fosse uma boa comunicação, ninguém ia se conhecer aqui, né? Eu acho que a gente não ia estar aqui hoje se a gente não soubesse se comunicar. Então, eu vou deixar a palavra com cada um e, mais uma vez, obrigada. Agradecer aí também o convite. Sempre que tiver, a gente vai estar participando. Prazer conhecer o Henrique. Se precisar de janela, fala comigo. Eu tô precisando vender. E a Tati também, né? A gente já participou de um. Espero que tenham mais aí pra gente se divertir e conversar. Também quero agradecer o convite de novo da Anitta. Sempre como convidada estarei presente. O Henrique, a gente já se conhece há um bom tempo. Também nossas parcerias que continuem sempre boas. Com certeza. E a Anitta também, né? Eu adoro executar os projetos dela. Lucas, prazer novamente estar aqui contigo. Sabe que, como eu te falei aqui em Pelotas, né? Que depender de mim vai ter muitos também para vir para Pelotas. Obrigado.
Maravilha, deixando meu agradecimento também por tudo que a gente conseguiu expor aqui juntos, né? Porque às vezes a gente acha que o erro é do outro profissional e é um excelente profissional, mas foi uma comunicação mal feita e a gente acaba fazendo um pré-julgamento porque não conhece as pessoas, né? Então é muito importante a gente sentar olho no olho, que nem a gente fez aqui, bater um papo, porque querendo ou não, o resultado final de uma obra, ele passa pela mão de cada um de nós. Né? Então, na maioria das vezes o erro é nosso, né? Pela falta de comunicação. Exato, porque tá tudo tão corrido, né? E a gente acaba querendo se livrar das coisas o mais rápido possível. E às vezes não é o se livrar. Às vezes é só dizer pro cliente assim, ó, não dá para fazer isso agora, tem que esperar tal etapa estar pronta para depois fazer isso. E às vezes é uma palavra, né? Como tu disse, que tu vai na obra e tu pede pro cara te explicar o que ele vai fazer. Tipo, tu só fez uma pergunta, tu fez ele parar o tempo deles e tá, agora tem que pensar e te dizer o porquê que eu vou fazer isso. Então isso é importante. Exato. Eu já aprendi isso daí, agora eu já vou começar a aplicar isso. E é isso. Agradecer, muito obrigado pelo convite, Anitta. Obrigado por conhecer o pessoal das esquadrias. A Tati também a gente já conhece e vamos em frente. Obrigada, gente. Obrigada. O Lucas tá ficando cada vez mais próximo de Pelotas, né? É, né? Mas